Meus amados, é sempre uma alegria estar com os irmãos e louvar a Deus e bendizer o Senhor nesta igreja. Que Deus esteja abençoando, sustentando e guardando a cada um dos meus queridos e amados irmãos. Eu quero expressar minha gratidão ao pastor Nath e à sua esposa pelo café da tarde, tão gostoso que nós tomamos na casa deles. Ela fez uma torta especialíssima. Meus queridos, se você não experimentou a torta da minha querida irmã, visite a casa do pastor o mais rápido possível. Não sei se sobrou alguma coisa. E quando nós estávamos naquela parte gostosa, comendo, nós tivemos a alegria de receber a visita do pastor Edson, que foi lá compartilhar da torta. Eu olhei para ele e pensei, mas ele foi lá só para isso, né? Mas foi muito gostoso receber o pastor Edson também. Então, minha gratidão aos meus dois colegas pastores, a beleza da casa, a alegria de estarmos juntos e de estarmos louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Nossa gratidão ao Conselho da Igreja pelo convite. Presbítero Paulo, leve nossa gratidão ao Conselho da Igreja e diga ao Conselho que nós agradecemos profundamente o Conselho nessa data de 60 anos, poder participar com os nossos queridos e amados irmãos na história desta igreja. Hoje é uma noite de gratidão a Deus. Será que nós agradecemos por tantas coisas que Deus tem feito? Foi uma cerimônia muito bonita de gratidão aos presbíteros, entregando para cada um deles algo significativo para eles colocarem na sua casa, marcar suas vidas, marcar o lar deles. Queremos agradecer às esposas dos nossos presbíteros, que muitas vezes abrem mão do seu marido para que ele venha para a reunião do conselho, sente a falta dele, e de uma forma muito liberal permite que o esposo venha, participe, dê sua colaboração no conselho, algumas vezes recebendo o esposo triste, cansado, depois de uma reunião do conselho. E a esposa do pastor também, que às vezes o pastor chega em casa e diz, não aguento mais, não dá mais, e lá precisa de ouvir a mesma ladainha, ano após ano, e está dizendo para ele, meu querido, fique forte, é seu ministério, você tem de continuar pela graça e pelo poder de Deus. Então, nossa gratidão a essas queridas irmãs. Eu gostaria, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, agradecer a essas irmãs pelo trabalho de vocês. Vocês são muito importantes na vida da igreja, como esposas de presbítero regente e docentes. Que Deus as abençoe, possa sustentá-las e usá-las para a glória do Senhor. Nossa gratidão à junta diaconal da igreja. O aniversário da igreja não existe sem a junta diaconal. Da maneira peculiar que a junta trabalha, arrumando as coisas, organizando, dando as boas-vindas da igreja, se apresentando, trabalhando, buscando cadeiras para que as pessoas possam sentar. Então, nossa gratidão à nossa junta diaconal, nesse dia de aniversário de nossa igreja, as esposas dos nossos diáconos, nossa gratidão. Eu sei que tem diácono solteiro, então, por favor, dê um jeito de casar rápido, para que nós possamos ver as esposas dos nossos diáconos, para que todos possam sentir essa alegria do convívio familiar, como família do Senhor, como eleito do Senhor, para a glória e para a honra do nosso Deus. Gratidão. Mas o que significa gratidão? Nos nossos lares, qual é a extensão da gratidão para nossas casas? Hoje pela manhã, quando os irmãos levantaram, a esposa preparou aquele café gostoso, saboroso. Eu gostaria de perguntar ao meu querido irmão, se você olhou para sua esposa e disse para ela, minha querida, mas que café gostoso. Eu quero te agradecer pelo café que você fez. Ou se o esposo preparou o café, se a minha querida irmã olhou para ele e disse, meu querido esposo, que café gostoso você preparou. Quando você chegar em casa hoje à noite, olhar para a sua cama, bonita, bem arrumada, gostosa, convidativa, será que você vai olhar para sua esposa e quer agradecer? O nosso problema, muitas vezes, é que os pequenos gestos não têm acontecido nas nossas vidas. Quando a gente pega aquela fila infindável de um banco,
Sabe quando a gente chega no caixa, a gente olha com alegria para a pessoa que nos recebe, dizendo, quero te agradecer pelo bom trabalho que você exerce. Ou será que nós vamos só chegar e reclamar, eu não aguento mais vir nesse banco? A coitada da pessoa que está trabalhando lá não tem culpa nenhuma dessa fila. E ela tem de ouvir de nós nossas lamúrias, nossos sentimentos. Eu que viajo muito, muitas vezes eu fico pensando como sofrem as pessoas que trabalham no aeroporto. Porque elas não têm culpa do que acontece. E tem de ouvir reclamações, questionamentos. O avião está atrasado, o avião não vai chegar. São 6 horas de atraso, são 9 horas, é no outro dia. Quem viaja de aeroporto para aeroporto sabe que isso acontece muitas vezes. São intermináveis as reclamações. E as pessoas não têm culpa. Elas não são responsáveis. Eu estava em Uberlândia, precisava pegar um voo, e estava chovendo muito. E o tempo Uberlândia fecha, o aeroporto fecha. E algumas pessoas reclamando, esse aeroporto não abre. Vocês vão fazer alguma coisa. Fazer o quê? É o tempo. Aí o rapaz disse, infelizmente nós somos premidos pelo tempo. Nós temos situações que não permitem um voo seguro. Então, por favor, vocês aguardem. Mas nós, muitas vezes, somos impertinentes. Nós reclamamos. O mesmo acontece conosco diante de Deus. Quantas vezes nós reclamamos de Deus? Quantas vezes nós questionamos a Deus? O povo saiu do Egito, alegre, diante de um fato poderoso de Deus. As casas egípcias viram a morte. As casas hebreias viram a libertação. É porque esse povo tem saído cantando, feliz, pulando de alegria. Mas logo que o povo começa a ouvir o troar dos carros, o barulho dos carros, dos cavalos, dos grupos de exército do povo egípcio, possivelmente olhando a poeira que fazia o andar, eles olharam para Moisés e disseram, Moisés, não havia no Egito sepultura para nós? Você nos traz para morrer aqui? Não é para esse povo ter perguntado nada, é para esse povo ter dito, Moisés, eu tenho certeza que Deus vai nos dar a libertação. Mas eles esqueceram. Aí Moisés chegou diante de Deus e disse, Senhor, o que eu faço agora? E a resposta de Deus foi muito clara, diga ao povo, Moisés, que marche. Deus conhece a natureza humana. Deus não falou para Moisés, eu estou muito triste com esse povo. Não falou nada disso. Diga ao povo que marcha, estenda a sua mão, o mar vai se abrir, e o povo vai passar, a pé enxuto, e eu vou cuidar dos egípcios. Nosso grande problema chama-se gratidão. O salmo que nós escolhemos hoje é o Salmo 66. Eu gostaria de estudar esse salmo com a igreja. Eu gostaria, a partir desse salmo, tirar 3 áreas ou 3 ângulos muito específicos, para que nós pudéssemos sair da igreja lembrando de gratidão. No dia a dia das nossas vidas, nós pudéssemos estar sempre recordando de gratidão. Salmo 66. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para consigo os homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei ao povos o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, porque preserva com vida a nossa alma, e não permite que nos resvale os pés, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata,
Tu nos deixasses cair na armadilha, oprimisse as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxestes para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, que proferi os meus lábios, que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecerei-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aromas de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós, que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca e com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ó Pai, fala o nosso coração nesta hora, fala as nossas vidas nesta hora, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Gratidão. A gratidão envolve nas nossas vidas 3 ângulos muito específicos. O primeiro deles é um reconhecimento. Reconhecimento da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E à luz do texto, nós podemos traduzir da seguinte maneira: tudo que nós temos, tudo que nós não temos, tudo que nós vivemos, vem das mãos de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós não temos, tudo que nós vivemos, vem das mãos de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. A ideia central desse texto é para levar o povo a se alegrar diante de Deus e saber que diante do Senhor todas as coisas, as alegres, as de choro, as de lágrimas, as de contentamento, tudo estão encerradas num projeto eterno de Deus para as nossas vidas. Para João Calvino, a soberania de Deus é o ponto central de sua teologia. Ele não poderia olhar o mundo sem olhar na perspectiva de um Deus soberano que governa todas as coisas. Seja na sua providência, seja na sua justiça, seja na sua santidade, mas é o governo soberano de Deus sobre o seu povo que estabelece todas as coisas. Um dos textos que nós temos mais cânticos é o livro de Apocalipse. A ideia central do livro de Apocalipse é que nós cantamos a glória e a honra do Senhor, mesmo na igreja, nos períodos mais difíceis da história da igreja. O livro de Apocalipse foi escrito em um dos momentos mais críticos que a igreja passou. Todos os apóstolos já haviam morrido, com exceção de João. Foi um período de perseguição. Os historiadores chegam a afirmar que havia uma preocupação naqueles dias, pensando que a igreja não iria sobreviver. E João foi levado para a ilha de Pátimos. Mas antes de ser conduzido para a ilha de Pátimos, já idoso, cansado, maltratado pelas perseguições, João teve os seus 2 olhos vazados. Ele teve os seus 2 olhos furados com ferro quente. Era um costume naqueles dias. Ele não poderia enxergar mais, não poderia ver mais. E João então é assim conduzido para a ilha de Pátimos. E agora o Senhor mostra para ele a igreja. E apresenta diante dele os maiores cânticos que nós temos em toda a Bíblia Sagrada. De louvor, de honra, de glória ao Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Mas a visão central do texto de Apocalipse é que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Ele tem nas suas mãos o governo da igreja e ele se faz presente no dia a dia da história de sua igreja. Amados, será que nós somos gratos a Deus por isso? Pois nós cantamos ao Senhor. São 60 anos da história da igreja presbiteriana aqui em São José dos Campos.
abertura de campos, pastores, ministérios, grupos diferentes, lutas, tristezas, dificuldades muitas vezes, choro, lágrimas, mas em toda esta história, Deus, pela sua graça, preservou todas as coisas. Que tremendo o Senhor tem sido os seus feitos, que tremendo o Senhor tem sido a tua orientação, que tremendo o Senhor tem sido o seu poder manifesto nas conversões, no decorrer desses 60 anos de história de nossa igreja. Pode ser que alguns irmãos que estão aqui nessa noite, podem dizer, eu não posso explicar porque eu estou aqui. E no íntimo, nenhum de nós podemos explicar. Nós só sabemos que estamos aqui pelo um ato da graça exclusiva e total de Deus que nos chamou. E nós tivemos uma conversão, por mais que nós contemos a nossa conversão, por mais que nós relatemos como nós chegamos a ter experiência com Jesus, não há nenhuma explicação lógica. Que nós éramos mortos, estávamos mortos, e o Senhor nos deu vida em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos eleitos de Deus desde a eternidade. Aceitemos ou não, compreendemos ou não a eleição eterna, mas nós somos eleitos. Há muitas coisas na vida cristã que a nossa compreensão é tão finita, tão pequena, tão ilógica, mas Deus mostra para nós que Ele trabalha a despeito de todas essas coisas. O povo de Israel foi levado para o cativeiro. Ficou 70 anos no cativeiro. Foi um período difícil para a história de Israel. 70 anos de muitas lutas. Lá Daniel teve as visões. Mostrou que no final daquele período Deus ia libertar o seu povo. Daniel não pôde voltar para a terra. Deus trouxe Neemias para reconstruir os muros. Deus trouxe da família davídica Zorobabel para governar o povo. Deus trouxe da família de Levi Esdras para trabalhar a vida espiritual do povo. Levita, sacerdote. Deus trouxe o profeta Ageu, que foi o profeta que despertou Israel para a construção do templo. Foi no período de Ageu e de Zorobabel, antes de Esdras, que o templo foi erguido e construído. E quando o templo foi construído, eu creio que o povo olhava para aquele templo e alguns que lembravam, comparavam com o templo de Salomão. E pensavam, essa beleza desse templo não é igual ao templo de Salomão. Os mais antigos, mais velhos, alguns saudosistas. Mas há uma coisa interessante no livro de Ageu, depois os irmãos poderão ler, quando o Senhor dirige Ageu dizendo, Ageu, diga ao povo que a glória deste templo é maior do que a glória do primeiro templo. Minha é a prata, meu é o ouro. Eu poderia ter dado um templo diferenciado, porque eu tenho tudo nas minhas mãos. Mas o que é importante, Ageu, é que a glória desse templo é maior que o outro templo. Naquele momento, o Senhor estava apontando profeticamente para a vinda do Messias, de Jesus Cristo, que traz em si mesmo a glória, a honra e o louvor. Gratidão. Gratidão é um reconhecimento. O povo deveria reconhecer que mesmo o cativeiro era o propósito definido de Deus nas suas vidas. Pode ser que algumas vezes na sua vida você tenha olhado e pensado, mas Senhor, Tu me provaste, Tu me acrisolaste como a crisola prata, Tu me deixaste cair em armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelas águas, porém afinal nos trouxeste até aqui. Pode ser que em alguns momentos da sua vida você tenha perguntado a Deus, por que tanta dor, tanto sofrimento que eu tive de passar na minha vida, na minha história?
algumas vezes até decepções, que eu nunca pensei que um dia eu teria de passar por elas, e o Senhor permitiu que eu passasse. Diante de todo este quadro, meu querido, eu gostaria que você pudesse lembrar tudo que nós temos, tudo que nós não temos, tudo que nós vivemos, vem de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E só assim nós podemos ser gratos a Deus. Se você não tiver esse reconhecimento, você nunca vai compreender a soberania de Deus. Você nunca vai compreender a maneira de Deus trabalhar. Você nunca vai entender as situações peculiares que muitas vezes predominam em nossas vidas. Eu gosto muito da história de João Calvino. E uma das histórias mais lindas de Calvino foi a seguinte: Calvino ficou 3 anos em Genebra. Grande pastor. Começou a grande reforma de Genebra. Por ter tido uma posição muito firme sobre disciplina, Calvino foi expulso de Genebra. Foi mandado embora de Genebra. Foi para Estrasburgo. O sonho de Calvino era ficar em lugar tranquilo e escrever, publicar suas obras. Eu estava lendo esses dias um livro que foi escrito sobre o período do viver da família, naquele período de Calvino. Eu achei muito interessante como que a gente vai compreendendo as coisas na história e colocando os devidos lugares dentro de cada época da atuação da graça de Deus. Mas Calvino ficou 3 anos em Estrasburgo e Genebra mandou buscá-lo de volta. Agora ele deveria voltar para a mesma cidade. Ele poderia ter ressentimentos. Ele poderia ter dores profundas contra aquela cidade. A igreja o expulsou. Ele poderia relembrar dizendo: eu não voltarei para essa igreja porque eu fui expulso dessa igreja. Eu fui expulso dessa cidade. Vocês me acompanharam até a sair da cidade e me mandaram embora. Farel novamente foi o grande homem nesse momento, dizendo: Calvino, o seu lugar é Genebra. E ele compreendeu. Voltou para Genebra. Chegou na cidade, foi à igreja de Saint-Pierre, ia pregar o seu primeiro sermão. Todos pensavam que Calvino ia fazer um sermão dizendo que aqueles irmãos estavam errados, haviam feito coisas erradas com ele, deveriam pedir desculpa para ele. Calvino começou a mensagem dizendo: nós paramos esse texto há 3 anos atrás. Ele expunha as escrituras. Continuemos a partir daqui. Não disse uma palavra. Não pediu uma explicação. Calvino compreendia a soberania de Deus, de acordo com a vontade eterna de Deus. Será que você tem feito isso na sua vida, meu amado? Ou você tem guardado ressentimento? Ou tem guardado dores? Ou tem aguardado nesses 60 anos alguma coisa dizendo: a igreja me machucou? Meu querido, a igreja somos nós, com os nossos defeitos, com as nossas maneiras peculiares, mas é Deus que cura a nossa alma de todas as coisas. Mesmo na disciplina dele, mesmo quando ele calvaga sobre nós, mesmo quando nós passamos pelos vales da sombra da morte, o Senhor está presente. A vara e o cajado nos consolam. Mas há outra coisa desse texto que me chama a atenção. Quando nós compreendemos que gratidão envolve esse reconhecimento, gratidão também envolve reconsagração das nossas vidas. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferi os meus lábios, que no dia da angústia prometeu a minha boca. Ofereci-te holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, e morarei em novilhos com cabritos. Envolve reconsagração. Quando o povo de Israel reconhecesse a soberania de Deus, o povo de Israel deveria reconsagrar suas vidas inteiramente a Deus. Nós estamos agradecendo a Deus por 60 anos de história dessa igreja. Eu gostaria de perguntar aos irmãos quais são as datas
que tem marcado a sua vida. Possivelmente você tem algumas datas que marcaram a sua vida. Você vai dizer para mim, pastor, a data do meu nascimento é uma data muito importante. Bem que eu não me lembro nada do meu nascimento. Ouvi de minha mãe, ouvi de meu pai contar minha história, como eu nasci, mas é uma data que marca a minha vida. Alguns irmãos são tão criteriosos que sabem o horário que nasceu e até os minutos. Eu nasci no dia tal, em tal horário, com tantos minutos. A mãe e o pai contaram para eles, guardam isso com muito carinho. E fazem questão de contar essa história. O dia que você casou, que dia glorioso. O dia que a sua esposa entrou bonita, vistosa, você sentiu que ela era a mulher mais linda da sua vida. E agora, depois de 30 anos, 40 anos, você olha para trás e diz, ela continua cada vez mais bonita do que era. Parece que ela está renovando a cada dia. Eu estou há 37 anos de casado. E a cada dia que eu olho para minha esposa, ela está mais bela do que ela era. É alguma coisa mágica, que só acontece quando nós sentimos a alegria do casamento. Nós sabemos a data do nosso casamento. Sabemos a hora. Aqueles que passaram por situações difíceis no casamento também sabem a hora, a data. E às vezes estão pensando, aquele dia foi tão difícil. Fui avisado, mas eu aceitei o desafio. Alguns já refazeram suas vidas, também sabem a hora e o dia. São datas que marcam as nossas vidas. O dia que nasceu os filhos. Todos nós sabemos o aniversário dos nossos filhos. E guardamos com muita alegria, com muito prazer, o aniversário dos nossos filhos. E queremos lembrar dia após dia de ver os nossos filhos crescendo. Os nossos netos. Quem é avô sabe a alegria de ser avô. Guardamos com alegria também o nascimento dos nossos netos. Dos nossos bisnetos. Quem tem esse privilégio dado por Deus. O dia da nossa profissão de fé. Que dia maravilhoso. Alguns há 50 anos. Alguns há 60, alguns há 30, há 20, há 10, há 5, há 2. Mas que dia glorioso a profissão de fé. Quando chega aqui a turma de homens sentada, a gente entra tremendo. Pastor lá, já com a Bíblia aberta, com uma série de perguntas para perguntar para a gente. E a gente olha para aquelas pessoas e pensa, e agora? Quando eu fiz minha profissão de fé, eu tinha 18 para 19 anos. Na passagem de ano. E na minha época, havia uma coisa que era um pouco diferente dos nossos dias de hoje. Tinha saber de cor os 10 mandamentos e tinha saber de cor as bem-aventuranças. E tinha determinada leitura bíblica anual. Se eu terminasse, não poderia nem entrar na classe, nem fazer parte. Eu pergunto se o conselho fazia. Meu conselho era muito rigoroso. Cada um daqueles presbíteros ali sentado, interrogando, perguntando. Meus amados, eu vou dizer para os senhores, eu tive mais medo da profissão de fé de qualquer coisa da minha vida. Lógico que no momento que eu fui recebido pela igreja, foi o momento mais alegre da minha vida. Mas no dia do exame, minhas pernas tremeram. Eu não vou dar conta. Esses homens exigem demais da gente. Quando eu me tornei pastor, eu tive o privilégio de pastorear algum daqueles presbíteros. Aí eu brinquei com eles, meus queridos, agora para frente, vamos fazer um exame de profissão de fé mais alegre, mais descontraído, para que os candidatos não precisem sentir tanto medo de chegar perto da gente. Parece que nós queremos destruir as vidas. Mas é tão bom recordar o dia. Recordar dos compromissos que nós fizemos. De ser fiel, dizimista, ofertante, de dar nosso testemunho,
de viver na igreja, de participar das assembleias. Que coisa difícil é participar em assembleia. Assembleia é outra coisa que, se nós pudéssemos, fugiríamos de toda a assembleia da igreja. Mas nós temos de participar. Aí o pastor tem que começar a criar modelos novos para a assembleia ser mais dinâmica. Na minha igreja, eu já afirmo para os meus irmãos, nossa assembleia não passa de 40 minutos. Podem vir tranquilos. Nós vamos criar modelos rápidos. E agora, com a informática, dá para nós criarmos tanta coisa rápida que nós não precisamos de mais de nada demorado. Há poucos dias tinha uma eleição para presbítero e alguns irmãos diziam, pastor, mas essa eleição vai demorar. Disse, meu querido, não vamos ter de eleger presbíteros, mas eu garanto que nossa assembleia não vai durar nem uma hora. Pode vir para a assembleia. Vai ser rápido a assembleia da eleição. Quando deu uma hora, nós estávamos encerrando. No outro domingo fizemos para diáconos. Nós tínhamos de eleger 10 diáconos. Nós temos 20 diáconos na igreja. E nós conseguimos fazer em uma hora. Mas perguntar, como? Meu querido, com a informática hoje, a gente faz milagre. Hoje tem tantas coisas modernas que nós podemos usar. Está nas nossas mãos. Mas é uma tristeza quando nós vamos para a assembleia da igreja. Demora. Nós vamos tornar as coisas mais rápidas na vida da igreja. Mas eu gostaria de convidá-lo nessa noite para 2 momentos específicos de reconsagração. Eu gostaria que você lembrasse da sua profissão de fé. Eu gostaria que você reassumisse os seus compromissos. Eu gostaria que você pudesse dizer, Senhor, eu de fato a minha vida eu lhe ofereço como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. A minha vida lhe pertence, Senhor. Na história de nossa igreja, nas nossas lutas, nossas barreiras, nas nossas dificuldades, eu quero reconsagrar a minha vida inteiramente ao Senhor, como eu fiz no dia que eu fiz minha profissão de fé. Quando aquele dia especial na minha vida, jovem ou adulto, como eu prometia andar de acordo com a tua palavra, como prometia acatar o conselho da igreja enquanto ele fosse fiel às Sagradas Escrituras, como prometi participar de todas as coisas, eu quero, Senhor, reafirmar esse compromisso diante do Senhor. Meus amados, quantas vezes necessário nas nossas vidas, aos 60 anos de história da igreja, eu gostaria que você pudesse nessa noite reafirmar os seus compromissos, a sua profissão de fé diante de Deus, dizendo para Deus, Senhor, eu quero ser aquele crente que está vivendo o primeiro amor. Não importa a minha idade, Senhor. Não importa se eu tenha 60, 70, 80, 90. Não importa, Senhor, se eu tenha 20, 15. Eu quero viver o primeiro amor. A graça da bênção de estar andando contigo. Alegremente. Hoje é uma noite especial, meu querido. Eu gostaria de convidá-lo novamente a andar no primeiro amor com Deus. Do Senhor. A segunda coisa que eu gostaria que você fizesse, aqueles que estão com a sua esposa ao lado, e aqueles que não, a esposa está um pouco mais longe, ou o esposo está longe, segure firme, segure a sua própria mão, assim, bem firme, e possa reafirmar os seus votos com a sua esposa, com a amada da sua vida, dizendo para ela, hoje é o dia que eu quero recordar, quando eu disse sim para você. Com a sua beleza, com a sua alegria, e que nós podemos andar juntos, mesmo com os nossos filhos, com os nossos netos, porque o Senhor tem estado conosco. Se o seu esposo ou sua esposa já não está presente, se você já refez o seu casamento de outra maneira, com a pessoa atual, segure firme. Eu quero continuar firme, Senhor, dos meus propósitos, do meu lar. Família é o núcleo-chave da vida da igreja.
Se a igreja não tem famílias fortes, a igreja não cresce. A grande preocupação do Novo e do Velho Testamento foi a estruturação das famílias em torno da palavra de Deus. Por isso, o culto doméstico sempre fez parte essencial da vida da igreja. Dê um bom olhar para a sua querida. Não tenha medo de olhar nos olhos dela. E diga para ela, lá no seu íntimo, você é tão bonita e você é tão bonito para mim. Mesmo que eu seja gordo como eu sou. Não há problema. Quando eu casei com 56 quilos. É inimaginável. Agora, olha, eu cheguei. Eu engordei 10 quilos logo depois que casei. Mas também casei com italiana. Como os irmãos podem entender. Então, mesmo que você tenha qualquer coisa na sua vida, diga, não importa, a beleza é algo que nasce dentro de nós, que cria no nosso íntimo, e não muda, pela graça de Deus. Reconsagração. Gratidão envolve reconhecimento de tudo que temos, tudo que não temos, tudo que vivemos, vem de Deus. Gratidão envolve reconsagração das nossas vidas, holocausto vivo diante do Senhor, sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional diante do nosso Deus. Mas gratidão envolve uma terceira coisa. Gratidão envolve disposição para proclamar, envolve testemunho de vida e evangelização. Vinde, ouvi todos vós, que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha vida, ou por minha alma, e vos contarei. Meus amados, uma das coisas mais belas é nós contarmos para os nossos quem é Deus para nós. O israelita deveria fazer isso. Os irmãos depois poderão ler em casa Deuteronômio capítulo 6. Era a obrigação do israelita contar para os seus filhos a história de Israel. E muitas vezes o filho ia perguntar, por que nós fazemos isso? Aí nós vamos contar para os nossos filhos. E nós não deveríamos nunca esquecer das histórias. Deuteronômio 6 é uma descrição de se contar para os nossos filhos as bênçãos de Deus. A história de Deus. Nós muitas vezes não temos gasto tempo para isso. Nós vivemos num mundo de correria. Nós não temos mais tempo. Mas nós deveríamos, algum tempo, sacrificar alguma coisa para sentar na nossa casa, para a gente conversar. Contar para o nosso filho como foi o período nosso na faculdade, aqueles que tiveram a oportunidade de sair de casa para estudar, primeiro emprego, primeiro trabalho, primeiro dia da igreja, contar para os nossos netos, contar para a nossa família. Nós muitas vezes não temos contado quem é Deus para nós, e as bênçãos de Deus. E contar para os nossos amigos quem é Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós encontramos algumas pessoas passando por situações as mais difíceis possíveis. E nós, em vez de falar do amor de Deus, da graça redentora, nós vamos dizer para a pessoa, você precisa disso, você precisa daquilo. E nós não contamos quem é Deus para nós. E às vezes a pessoa vai continuar vivendo uma vida miserável. E nós temos a mensagem e nós não anunciamos a mensagem. Nós devemos contar. Os Gideões Internacionais têm uma revista muito importante, não sei quem é Gideão aqui, mas deve ter lido muitas histórias na revista dos Gideões. E teve uma história que me marcou muito a vida, a minha vida principalmente. A história de uma senhora que tomou a decisão de tirar sua própria vida. E ela queria fazer em alto estilo, no mais belo estilo possível, marcou hora, escreveu uma carta, escolheu o melhor hotel, comprou a melhor roupa. Mas, infelizmente, quando ela entrou no hotel, mandou colocar rosas
na cama. Ela queria morrer no estilo. Mandou a melhor pessoa, figurinista de sua cidade, fazer uma roupa de gala. Pagou a suíte presidencial do hotel. Que ia morrer deixando escrito todas as coisas, deixando uma boa notícia. E queria ser notícia e capa de revista no outro dia. Mas não morreu. Outro dia de manhã, levantou, o Novo Testamento estava em cima dela. Voltou para a sua cidade, e lá ele encontrou um amigo dos seus pais, conhecido antigo, que era um distribuidor do Novo Testamento de Gideões. E aquele homem esteve com ela e disse: estou vendo você mais alegre, mais feliz. Ela contou a história. E aí, aquele homem começou a chorar. Ele disse: mas por que você está chorando? E ele disse: porque eu distribuo o Novo Testamento. E ela logo disse: você não pode distribuir esse Novo Testamento. Você não pode nunca falar, carregar esse Novo Testamento. Porque em todas as minhas crises, você recomendou clínicas, me recomendou médicos, psiquiatras, terapeutas, me ajudou nas separações. Você nunca falou de Jesus para mim. Há muitas pessoas que não deveriam carregar a Bíblia, porque nunca tiveram coragem de contar a história de Jesus. Contar-te-ei. Nós estamos passando uma crise com os nossos filhos, no mundo todo. Mas é que os pais muitas vezes estão preocupados em dar a melhor faculdade aos seus filhos, em dar o melhor carro para os seus filhos, em colocar a melhor televisão em casa, em dar os melhores recursos possíveis aos seus filhos, dar condições de seu filho ter o melhor computador, o melhor tablet, da melhor marca, mais potente, para que ele esteja interligado com o mundo. Mas o pai não tem tido coragem de sentar à beira da cama com o seu filho e contar a história da redenção, cumprindo o que ele prometeu quando ele trouxe o filho para ser batizado. Nós precisamos voltar aos rudimentos. Ter em casa momentos que nós podemos conversar. Eu gostaria de sugerir você, na sua casa, por favor, não assista nenhum programa quando estiver tomando refeições. Seja um momento sagrado seu e da sua família. Não assista, não coloque o tablet diante de você para você ficar consultando quando estiver participando das refeições. Não deixe que a informática, não deixe que os meios de comunicação dominem a sua vida. O ser humano precisa de relacionamentos. Ele precisa de alguém que fale com ele. Ele precisa de alguém que converse com ele. As pessoas ainda precisam de alguém que vá à beira da cama. Não importa se o filho já tenha 30 anos, 40 anos, 50 anos. Filho é filho. Se a mãe está viva e o pai está vivo, ele quer que o pai ou a mãe possa segurar na sua mão, ajoelhar e orar por ele. Faça isso, meu querido. Conta a história e você mudará a vida das pessoas. A gratidão envolve essas 3 áreas de nossa vida: um reconhecimento, uma reconsagração e uma proclamação de que Deus é, do que Deus faz e o que Deus pode fazer por nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.